Deputado Ivan Nats, boa tarde, bem-vindo aqui ao programa, tudo bem? Boa tarde, Manuel Soares, boa tarde a todos vocês da Jovem Pan. Nils, obrigado por me convidar mais uma vez para estar aqui, né? Principalmente nesse quadro, né? O Jogo do Poder, que é extremamente inteligente, capacitado e, para mim, um motivo de orgulho poder conversar com a nossa gente catarinense sobre o que você quiser. É microfone aberto para o deputado Ivan Nats, não tem meia palavra. Então, a gente costuma utilizar aqui um termo interessante, deputado Ivan Nats, que são as raposas felpudas para trazer informação de bastidor, né? E aí eu queria que o senhor nos comentasse, porque parece que o PL andou tomando lá um café com o PP, com o Esperidião Amin. Dizem que o PL pode ter ali uma costura, né, um apoio, uma aliança com o Progressistas, né, do Esperidião Amin. Se isso acontecer, a candidatura do senador Jorginho Melo fica ainda mais forte aqui no estado. Fora a força que já tem pelo fato de ter o apoio dos bolsonaristas, né, por ter esse viés de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas como é que o senhor está analisando essa proximidade com o Esperidião Amin? Olha, o Partido Liberal e o senador Jorginho Melo, nós nunca escondemos do nosso carinho, da nossa admiração pela família Amin, pelo PP. E desde o início da caminhada, mano, nós estamos anunciando sempre a possibilidade de o PP estar conosco nessa caminhada. Por uma série de motivos. Primeiro, pela capacidade intelectual, pela luta, pela marca, pelo registro de seriedade, comprometimento que é o senador Esperidião Amin e toda a família Amin. A gente tem eu particularmente, e o partido, nós temos uma admiração muito grande pelo trabalho de Esperidião, por tudo aquilo que ele fez e faz pelos catarinenses e pelo PP, obviamente. Então, o nosso desejo é sempre estar com o PP no nosso arco de aliança. E associado ainda que o PP e o Esperidião, eles são do arco de apoio também ao presidente Bolsonaro, que é o nosso principal, né, objetivo partidário. Aliás, que é reeleger o Bolsonaro. O senador Esperidião e o presidente são muito amigos, né? Já foram deputados juntos muitos anos, né? Isso, desde o PP, né? Eles ficaram muitos anos no PP juntos. Então, seria muito, muito, muito bom para nós, do PL, temos o PP junto conosco. O senhor acha que isso é algo que pode acontecer de verdade? Olha, falando assim, eu não posso falar pelo PP, né? Porque o PP tem sua direção partidária, tem seus interesses, né? Mas pelo PL... Mas eu tuitei ontem de que o nosso sonho de consumo é o deputado Silvio Drevig, que é, né, o presidente do PP, na indicação de vice na chapa do senador Jorginho Melo. Mas o PP é que indica quem ele quer, né, caso esteja conosco. Então, isso também é uma conversa do senador, não é uma conversa minha. Estou falando particularmente, né? O senhor teria uma simpatia pelo Silvio Drevig? Tenho uma simpatia pelo Silvio, ele é um cara maravilhoso, embora o PP tenha um quadro extraordinário, né, para indicar. Acho que o Silvio preencheria um requisito importante da nossa caminhada. Além de ter o PP conosco, que é o segundo partido com mais prefeituras em Santa Catarina, ele também embarcaria uma onda de ter o norte do estado, que é uma região extremamente populosa, a região de Joinville, a grande Joinville, que poderia, né, já que o Silvio é de São Bento do Sul, trazer o norte do estado para a caminhada da campanha junto com o Jorginho Melo. Mas a gente sabe que essas coisas são bem complexas, né? Então... É muita conversa, Aí também tem que acompanhar para ver o que o MDB vai fazer. Eu acho que se o MDB tiver com Carlos Moisés, o PP vai estar conosco. Isso já é automático, né? Agora, se o MDB não tiver com Carlos Moisés, é possível que a gente perca o PP, né? Então, temos que esperar para ver. Tem pelo menos por parte, por exemplo, do deputado João Amin, uma antipatia a estar com o governo, né? Ele não é alguém que gostaria de estar com o governo. O deputado João Amin, que é meu amigo lá na Assembleia, é um deputado extremamente combativo, competente. Ele é do bloco de oposição ao governador Carlos Moisés, junto conosco, né? Embora o PP esteja no barco do governador Moisés até agora, o João, ele é da oposição. Tanto que ele foi afastado de algumas comissões importantes, sofreu represálias dentro da Assembleia, mas tem lá, tá firme, tá lutando, tá batalhando. O João é um cara muito querido, assim, muito trabalhador, muito inteligente, e ele não tem escondido de ninguém que o desejo dele é de que o PP não esteja com Moisés.
Agora, o senhor tem percorrido bastante o estado, eu tenho lhe acompanhado nas redes sociais, e eu vejo que o senhor, nessa sua andança aí por Santa Catarina, tem conversado com muita gente, tem ouvido muito também, né? Eu acho que um político também tem que ouvir bastante a população. Lá na ponta, junto com o eleitor, junto com as pessoas, nesse seu caminhar, o que o senhor tem ouvido mais das pessoas? Bom, Porque o senhor está na construção também da Sim, pré-candidatura. sim. O senhor é pré-candidato Eu vou te mais contar uma vez. uma coisa, que Santa Catarina está vivendo um momento político muito importante. As pessoas estão acompanhando cada passo. Uhum. Domingo, eu vinha de Criciúma, depois de ter feito uma agenda lá em Armazém, no sábado à noite, e uma de manhã em Criciúma, eu vinha domingo de manhã e parei para almoçar em Itapema. Uhum. E lá tem um restaurante que tem um estacionamento, e lá nesse estacionamento tem um menino, um rapaz lá, que é o chamado guardador de carros. Ele direciona o estacionamento. Pessoa simples, trabalha ali e guarda pela gorjeta que dão para ele. Sim. E ele me viu e ele disse: "Ô deputado Ivanates, que bom que o senhor está aqui, papai, acompanho o senhor, etc e tal." E eu, que bom, fui almoçar. Quando eu voltei, ele relatou para mim tudo que acontece da política em Santa Catarina, um a um. Então significa o quê? Significa que o eleitor, talvez pela primeira vez na história, está acompanhando cada candidato para passo, um a um. Ele sabe quem é quem, ele sabe quem são os candidatos, quem defende quem está com quem vota onde, quem não vota, como vota. Então, nós estamos vivendo um período de amadurecimento político muito importante para o país. Eu acho que a nossa geração não teve essa experiência, não teve esse amadurecimento. Nós nunca conversamos com a sociedade sobre o que a gente quer para o país. A gente sempre conversou político para político, partido para partido, interesses políticos internos dentro dos partidos. E a sociedade apenas vinha para o processo para votar. Agora não. Agora, com as redes sociais, nós estamos trazendo maturidade política para a sociedade brasileira. E ela está acompanhando, ela está vendo. Então, o que eu diria para ti é isso, é que não tem catarinense desinformado. O catarinense vai para a urna pela primeira vez para fazer um voto consciente, democrático, participativo, um voto que acompanha, não é um voto catado, não é um voto ideológico, não, é um voto consciente. Por que o senhor acha que o catarinense está mais informado, está mais a par das coisas? O que provoca isso no catarinense, está desencadeando isso? Primeiro que nós somos um estado que começamos a gostar de política. A gente começa a gostar de política. Até bem pouco tempo atrás, política não era assunto para se conversar em família, político não era assunto para se conversar na mesa, briga de marido e mulher, política e religião, não se mete, não. Isso tudo começou a mudar. Hoje não fizemos uma reunião, nós não fizemos uma reunião de família lá na minha casa, em qualquer outro lugar, sem falar de política. E a mesma coisa acontece em todos os lares. Se hoje à noite tiver um joguinho de futebol do Emanuel, com a galera lá da outra rádio, vocês vão sentar e vão falar de política. Sim. E as outras pessoas também falam de política. No almoço, no meio-dia, né, sabe, à noite, no futebol, nas reuniões familiares, nas reuniões de empresa. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque o eleitor começa a compreender que ele é o instrumento principal do processo. E nós, que somos agentes da política, eu como deputado estadual, deputado Ivanates, todos os demais, nós começamos a prestar atenção no eleitor e responder para o eleitor. Essa turminha que está na Assembleia, que está lá no Congresso, votando por negócio, votando por acordo, votando por isso e aquilo, vai ter o troco. O eleitor já mostrou isso na eleição passada e vai mostrar nessa eleição de novo. Isso é resultado do amadurecimento político. Santa Catarina está madurando. Não tem mais essa de líder político fazer acordo e eles seguirem ali atrás. Não tem mais. Então, o que eu sinto da rua é isso. É que o público, o eleitor catarinense está muito ativo, está muito participativo e vai ficar muito mais até outubro. O senhor é uma figura ali importantíssima na Alesc, porque o senhor esteve à frente praticamente da CPI dos respiradores, né? O senhor se sente um pouco, digamos assim, chateado pela impunidade? Porque a gente não vê as pessoas que seriam as pessoas que têm responsabilidade com a fraude dos respiradores aqui em Santa Catarina, condenadas, punidas, tá todo mundo por aí. Olha, uma das grandes decepções que a gente tem no país, não só eu, mas qualquer pessoa de bem,
é que nesse país, nessa grandiosidade que é o Brasil, lamentavelmente, roubar dinheiro público é um baita do negócio, sabe? Roubar dinheiro público é um negócio extraordinário. Quanto mais roubar dinheiro público, quanto mais você rouba dinheiro público, mais importância você tem. Quanto mais você roubar dinheiro público, mais eleitores você tem. Quanto mais você roubar dinheiro público, mais você tem poder de angariar de pessoas, de juntar gente, infelizmente. E não é ter acesso irregular ao dinheiro público. É a ausência completa de punição. Menos de 3% das denúncias de crime de corrupção, de ação de corrupção, sobre algum tipo de punição no país. Isso é muito triste. Isso é revoltante. Você, como agente político, saber que a possibilidade de um sujeito que rouba um frango no supermercado para alimentar seu filho, que furta um frango no supermercado para alimentar seu filho, a possibilidade de ele ser condenado é de 97%. E um sujeito que desvia dinheiro público, a possibilidade de ele ser absolvido é de 97%. Foi o que aconteceu com o que aconteceu com os respiradores, o que aconteceu com outras operações, Chabu, outras várias, me vem o nome agora, várias operações da GAECO, da Polícia Civil, que resultam em nada. Isso aí é revoltante. Isso aí revolta qualquer pessoa de bem nesse país. Saber que os resultados das operações policiais, das investigações, elas resultam, lamentavelmente, em arquivamento, e é o que aconteceu com os respiradores. O governo mente que recuperou o dinheiro, mente, não recuperou nada. O governo não puniu quem permitiu. Foi feita uma sindicância interna no governo do estado em março do ano passado. Já se completou quase 2 anos. A comissão não terminou. Eu me revolto, não teve parecer ainda ninguém. O estado não puniu ninguém. Muito pelo contrário. Quem ajudou a desviar o dinheiro ou permitiu que o dinheiro se desviasse, recebeu prêmio, foi aposentado, está trabalhando em outro serviço, foi nomeado para outros cargos. Né? E é muito triste saber disso. Saber também que o governador foi absolvido por uma negociata, por um negócio financeiro, um negócio político dentro da Assembleia, depois de 5 desembargadores terem acusado o traidor, o governador Moisés, de responsável, os 5 desembargadores terem tecnicamente apurado isso no meu voto do relatório da CPI e terem absolvido, os deputados absolvido, né, o governador. Então, é muito triste saber dessas coisas. Isso entristece a gente. O senhor falou algo importantíssimo aqui que eu queria tocar com o senhor. O senhor falou traidor, né? O governador Moisés, ele é, digamos assim, taxado por muitos bolsonaristas como traidor, porque ele se utilizou da figura do presidente Jair Bolsonaro para se eleger lá em 2018. Depois houve um afastamento dos dois ali, né? Talvez se tivesse uma proximidade maior, nós teríamos Santa Catarina ganhando mais recursos, etc e tal. Sabe que a amizade é algo importante, ainda mais com o presidente da República, né? E até isso justifica o fato do ex-governador Raimundo Colombo ter sido contra o impeachment da ex-presidente Dilma. Ele disse, Dilma, tudo que eu peço para Santa Catarina ela me dá, então como é que eu vou ser favorável ao impeachment dela? Né? E aí eu quero chegar nesse ponto específico com o senhor. É algo interessante isso, né? Agora o atual governador Carlos Moisés, ele tá num partido que é o Republicanos, que é um partido que vai apoiar o presidente. Os bolsonaristas não estão incomodados com isso? Não, a gente sabe que o governador criou lá um factoide, né, de estar num partido, que para ele não representa nada, nem para Santa Catarina. O Republicanos não é nada em Santa Catarina. O Republicanos não tem um deputado federal. O Republicano não tem um deputado estadual, veio agora porque migraram com o governador, 1 ou 2, que não sabe nem o que é partido político. O Republicano não tem um ministério para se apoiar. O Republicano não tem nada. O Republicano é nada. Não representa nada em Santa Catarina. E talvez não represente muita coisa também no Brasil. Mas o governador está no Republicano por uma questão legal, tem que estar afiliado a algum partido. O que é importante dizer, Manuel, para a sociedade catarinense, é que o governador Carlos Moisés há muito tempo não é recebido por um secretário nacional, um ministro de Estado, pelo próprio presidente. O presidente não fala com o governador. Olha que bonito para Santa Catarina. Um governador que se elegeu na onda Bolsonaro, nas costas do Bolsonaro, e nunca tinha visto o Bolsonaro na vida dele, e inventou essa história e acabou sendo eleito.
E agora é o governador que não é recebido pelo presidente. Que triste para Santa Catarina. Cada vez que o governador usa o avião do bombeiro, o Arcanjo, para ir a Brasília, ele vai tratar de política, ele vai conversar com o presidente do MDB sobre o MDB em Santa Catarina, ele vai conversar com o presidente do PSD sobre a eleição em Santa Catarina, ele vai conversar com agora acho que está lá em Brasília conversando com o MDB sobre a eleição, o Baleia Rossi, sobre Santa Catarina. Mas o governador não vai a Santa Catarina para tratar da 101, da BR-101, o governo da 282, o governador não vai para tratar do anel de contorno, do sistema de cabotagem, que a gente precisa resolver isso, a ampliação da nossa estrada de ferro. O governador não vai para Brasília tratar de pautas de interesse de Santa Catarina, vai para Brasília tratar de pautas de interesse político dele. Então, nós estamos observando isso, acompanhando, e é triste, né? É triste a gente saber que tem um governador que se elegeu numa onda e agora não é nem recebido pelo presidente. Isso precisa ser corrigido. Um colega seu de partido me disse que o Bolsonaro teria orientado republicanos a abandonar o Moisés no meio do caminho. O senhor ouviu essa conversa também ou não? Acho que, como eu disse, o republicano representa muito pouco, né? É só um instrumento para ter candidatura. Governador, eu acho que depois do dia 5, quando acaba a era PIX, que termina o convênio agora, semana que vem. Semana que vem. Nós começaremos a ter a debandada do projeto Carlos Moisés de reeleição. Os presidentes fazem hoje, os prefeitos fazem hoje corretamente, também faria. É o chamado beijamão, né? Todo mundo beija a mão do governador para poder ganhar um trocadinho. Mas a partir do dia 5 não pode mais dar o trocadinho. Daí a tendência de que a gente tenha uma diminuição dessa declaração de apoio ao governador Carlos Moisés. Está todo mundo de olho no dinheiro. É complicado. Dinheiro manda bastante. Todo mundo de olho no dinheiro. Mas depois que o dinheiro acabar dia 5, a gente certamente vai ter uma demandada de prefeitos de apoio. Ele deve ficar sozinho no processo eleitoral. Muito bem. Tanto que nós do PL, nós não vimos o governador Carlos Moisés como nosso adversário. Rapidamente aqui pra gente fechar, né? O ouvinte Antônio diz o seguinte: boa tarde, isso se chama impunidade, é por isso que muitas pessoas querem engraçar na política. Todos fazem o que acham no direito. Muito bom o esclarecimento que todos aqueles que votam deveriam entender de fato deste fato muito útil. Deputado Ivanates, pra gente fechar aqui rapidamente, o senhor está como candidato à reeleição na Assembleia? Sim, eu sou candidato à reeleição, deputado estadual, né? E pré-candidato, né? Que ainda a lei é pré-candidato. A legislação do Brasil é uma piada, né? Eu sou obrigado a dizer que sou pré-candidato. Mas de fato... De fato eu sou candidato. É candidato, né? É o que eu queria dizer. E aí, pra gente fechar aqui rapidamente, como é que as pessoas podem localizar o senhor? O senhor tem rede social? Eu vejo que o senhor interage bastante na rede social, né? Nós temos a rede social @deputado Ivanates no Instagram ou no Facebook, deputado Ivanates. Quero convidar todos aí a acompanhar o nosso trabalho. Eu quero também dizer que nós estamos lá na liderança da oposição, então eu cumpro meu papel de fiscalizar, de fazer o governo trabalhar, de apontar equívocos, né, do governo. Quando é bom para Santa Catarina, a gente apoia. Muitas vezes o pessoal me pergunta: por que tu votou com o governo aquele projeto de lei? Quando é bom, se é bom, a gente vota. Tem que aprovar. E quando não é, nós estamos lá no plenário, a gente perde às vezes a votação, mas a gente faz o pessoal trabalhar lá. Quando não é, a gente esperneia. Esperneia e faz a galera trabalhar, né? Então, eu tenho cumprido bem meu papel como deputado, sou líder do PL, estou na campanha do senador Jorginho Mello, estou na campanha do Bolsonaro e estou confiante de que a gente vai ganhar as eleições no primeiro turno, tanto aqui em Santa Catarina quanto lá em Brasília. E estou trabalhando para isso aí. Acho que vai ser o melhor para Santa Catarina, e claro, com respeito a todos, né? Todas as outras agremiações. O Jean Loureiro é um baita do sujeito, um cara trabalhador, íntegro, mas a gente precisa alinhar, a gente precisa ter uma candidatura em Santa Catarina alinhado com o governo federal. E essa candidatura, a única que a gente tem disposta é a do senador Jorginho Mello. E pra gente fechar aqui, já estamos estourados no tempo, mas o João Rodrigues, o fato do João Rodrigues montar um palanque suprapartidário lá para apoiar o Bolsonaro na candidatura do Jean, não deixa os bolsonaristas aqui do PL meio irritados? O nosso querido João Rodrigues, o prefeito João Rodrigues, ele teve a oportunidade dele de ser candidato, escolheu ficar na prefeitura de Chapecó, então eu acho que ele deveria ficar lá na prefeitura de Chapecó e deixar a eleição estadual para quem
para quem está na disputa. Certamente tem muita coisa para fazer lá em Chapecó, tem muito trabalho para fazer. O hospital regional lá está fechando por falta de recursos. A situação também está hídrica, está complicada em Chapecó. Nós começamos a ver dificuldade do ICMS, da produção agrícola, a produção de insumos também, começa a ter problema com exportação. Então eu acho que o prefeito João Rodrigues tem bastante trabalho lá em Chapecó para fazer. Deixa a eleição estadual que a gente resolve aqui. Tá certo. Deputado Ivan Nats, muito obrigado aqui por vir mais uma vez ao nosso estúdio. Depois nós vamos convidar o senhor para voltar a falar dessa pauta aí que vai explodir. Isso, estou à disposição. Obrigado, Manuel. Obrigado por estar aqui. E nunca convido o deputado Ivan Nats para não falar aquilo que ele sempre acha que tem que falar. Nós somos sempre transparentes para conversar com a nossa sociedade. Eu cheguei na Assembleia Legislativa sendo o mais transparente possível, o mais verdadeiro possível, e pretendo continuar assim. Tá Muito obrigado. certo.